Olha que negócio muito doido, né, de processo criativo, que é quando a gente erra, sabe? Porque, entendeu? Vamos falar disso. Meu nome é Renan Amaral, sou escritor, roteirista e diretor, sócio e fundador da G-Master Filmes. E aí vim conversar que é tipo assim, a gente erra, né? É claro que a gente quer acertar, mas assim, a gente erra e a gente erra muito. Né, assim, não tem como, assim, não dá pra ser, você não consegue acertar o tempo todo, entendeu? Trabalhar com arte, você está se colocando à prova e a crítica o tempo todo, né? Assim, a gente tá falando de pessoas que vão, né, avaliar, você vai, eu publiquei um livro, tem que divulgar esse livro, as pessoas vão ler esse livro, isso vai ser avaliado pelas pessoas, assim, né? E tá sujeito à crítica e todo mundo pode ir na internet e falar, bom, falei da arte, mas isso também pode acontecer com qualquer profissão, né? Você está sujeito a críticas. Então, eu tô falando da arte, mas assim, né? Todo mundo faz a ponte com o seu trabalho, entendeu? Que eu tenho certeza que também é a mesma coisa. Então a gente coloca muito da gente ali naquilo e tem muita coisa, muitas referências e muitas vivências. E aí a gente quer acertar, né? A gente quer acertar porque errar pelo menos na minha visão, durante muito tempo, o errar era um sinal de fracasso, né? Fracassei, puta, me propus a fazer tal coisa e fracassei. E já errei um bocado em várias coisas. Eu pego ali desde o início da carreira, com as coisas que eu escrevi, produzi e vi esse produto final, assim, eu olho hoje e falo, entendi o meu erro aqui, sabe? Eu aprendo muito fazendo, então coisa, eu não sou muito autodidata de teorias e tal, às vezes, mas assim, se eu tenho uma teoria, eu boto aquilo em prática de alguma maneira e aí eu vejo onde acerta, onde erra e tal, eu aprendo muito dessa forma. E aí isso vai enriquecendo para projetos futuros, assim, né? Mas a gente não pode, mas assim, né? Não se pode ver o erro necessariamente como esse fracasso, porque a oportunidade de aprender com aquilo ela tá presente e você consegue melhorar pros próximos, né? Então, por exemplo, a gente tem um curta-metragem, que é esse aqui, O Poético Fim das Mulheres, que amei. E esse foi um filme que a gente fez ali junto a uma galera, a gente fez acontecer, ele rodou alguns festivais, só que assim, eu roteirizei ele com a Roberta Saboia, que é uma parceiraça na escrita, e eu também dirigi e montei. E aí, olhando hoje, depois, esse foi em 2023, eu acho. Olhando ele hoje, eu falo, podia montar diferente, errei aqui, podia ter uns minutos a menos. Então, assim, é esse tipo de aprendizado que eu tô falando. O Valerianas, esse daqui, tem um bocado de diálogo, né? Essa coisa que a gente fala assim, mostre, não conte e tal. E aí tem um bocado de diálogo. Ele foi o primeiro, assim, inclusive, da produtora. Então, isso foi lá, 2018, 2019. Eu olho assim pra ele, eu falo, nossa, entendi essa cena que ela não funciona por causa disso, essa coisa da exposição, assim. E aí com isso eu aprendi a não, sabe, o autoflagelo, assim, a não ficar, tipo, me punindo, tipo, ai meu Deus, eu sou ruim, isso aqui. Não, cara, olha que aprendizado, entendeu? Então às vezes eu tô escrevendo alguma cena, eu tô escrevendo algum roteiro, eu tô escrevendo alguma coisa, eu volto nessas memórias que eu tenho e falo, puta, lembra daquele? Tipo, né, tava montando 3 agora, e aí chega um momento que você fica meio, que é o primeiro longa, né? Você fica naquela de desapegar e não sei o que, aí eu tenho que me forçar, lembra? Tipo, lembra do Poético? Lembra que depois você falou, puta, eu podia ter diminuído, assim? Então eu vou escrever alguma cena, algum diálogo. Lembra do Valerianas? Lembra daquela cena que você, pô, viu que não funcionou, quando ficou muito expositivo e tal? Então a minha carreira, ela vem me ensinando isso continuamente, assim. Eu acho que a gente não pode ter medo de fazer, de produzir, de colocar pro mundo por medo de não estar perfeito, porque assim também, estamos falando de cinema, no meu caso, que nunca vai estar perfeito, entendeu? Assim, digo, sabe, existem tantas etapas e tantos caminhos e tantas coisas e tantos profissionais e é tanta variável, toda a questão técnica, que assim, aquilo que você tinha na cabeça idealizado e perfeito, cara, se a gente, assim, não é um mercado americano que tem milhões, entendeu? Um filme de baixo orçamento nos Estados Unidos é de 7 milhões. Aqui 7 milhões é, assim, tá rico. Existem limitações, a gente precisa também lidar com a realidade da coisa, que você idealizou, cara, dificilmente você vai conseguir fazer exatamente aquilo que tá na sua cabeça. A gente tenta o melhor. E aí o caminho é esse, tentar sempre o melhor. Mas não pode ter medo de errar, entendeu? Não pode te paralisar e não fazer as coisas, e não botar pro mundo, e achar que nunca tá bom o suficiente, porque daí é autossabotagem. Agora, precisa ter um senso crítico de ver os erros e aprender com eles, entendeu? Porque senão vai ficar repetindo aquilo.
Entendeu? E eu ando aprendendo muito, graças a Deus, entendo o privilégio e a bênção disso, de poder aprender fazendo, de estar produzindo um bocado de coisa e vendo os erros e evoluindo, entendeu? Entendendo onde eu preciso melhorar, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas habilidades, aonde que eu sou melhor, aonde que eu ainda preciso estudar, então, e fazendo esse caminho e ter esse senso crítico. Eu acredito muito que isso faça parte do processo criativo, até mesmo para se entender qual é a voz que você vai ter, qual é o tipo de história que você quer contar, qual é o tipo de gênero que você quer fazer, quais os personagens que te interessam. Então acho que tudo isso vem para mim nas experimentações e nos erros, assim. E acertos também, claro, mas é que os erros a gente acaba lembrando mais também, né? Porque é um outro buraco, mas assim, eu acho que ter essa consciência é importantíssimo no processo criativo para se manter produzindo e evoluindo, né? Então eu já vejo melhoras nas coisas que eu ando fazendo com base nesses aprendizados e nos erros do passado, assim. E abraço todos eles, ainda que venha uma crítica com relação a isso, entendo, acolho e falo, massa, é isso. Então talvez o meu senso crítico, porque também tem isso. Às vezes o nosso senso crítico ele pode ser muito deturpado e ficar colocando a gente só pra baixo, quando na verdade nem é isso tudo. Então também assim, ter outros olhares é bom pra isso, assim, tipo, tá, isso condiz com o que eu tô pensando, beleza. Isso é uma informação nova, opa, preciso olhar pra isso que eu não tô olhando. Mas eu acho que também a gente vai aprender a dimensionar o erro. Isso é importante, a gente saber o tamanho dele, pra gente também não ficar falando, achando que é um monstro de 7 cabeças, quando na verdade também não é isso tudo, entendeu? Então eu acho que aprendizados, erros são importantes no processo criativo, mas ele tem que a gente tem que ser consciente deles, porque senão vai seguir errando, entendeu? Então assim, não tenha medo de errar ao colocar suas coisas no mundo. Nunca as coisas vão estar perfeitas, porque é isso, você publica um negócio hoje, daqui a 3 anos sua cabeça muda, você fala, nossa, ruim aquilo. Aprenda com os erros, todo mundo fala isso, mas a gente às vezes fala isso da boca pra fora, porque assim, na vida, quando bate assim na gente, dói, né? Então a gente precisa ter essa casca pra entender que é aprendizado e que é bom, e vambora. Levanta a cabeça e bora pro próximo. Não tenha medo do erro, entendeu? Seja consciente deles. E também não exagere eles, entenda o tamanho dele. Espero que isso te ajude, que me ajudou muito, entendeu?